Senhor Jesus. Glorificado o teu nome, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Oh, glória. Nós lemos Apocalipse, aonde nós podemos vislumbrar o momento da entronização de Jesus, a entronização da vitória de Jesus, quando ele triunfou na cruz. O que diz em Apocalipse 5? Foi essa entronização que João viu. E João chegou lá, e ele foi olhar para o altar. E ele chegou na terra, e o anjo, e todos os anjos que vieram trazendo ele, e ele veio. E quando chegou no altar, ele viu um ser sentado no altar, com um livro na mão direita. Esse livro estava na mão direita daquele que estava sentado no altar. Ou seja, o Pai, Deus, estava com o livro. E João, olhando para aquele ser, pastor, ele estava querendo saber o que é que tinha naquele livro, qual era o segredo que tinha naquele livro. Ele estava olhando admirado, e nisso ele ouviu uma voz por trás dele. Ele ouviu uma voz, um estrondo muito forte de uma voz, e ele olhou em direção àquela voz, e era um grande anjo. Olha, o anjo, ele já é grande. Agora imaginem vocês que a Bíblia está dizendo que era um grande anjo. O anjo é grande, o anjo é muito grande, mas aquele anjo era o maior. E aquele anjo falou: quem é digno de ler o livro e abrir o selo? Não há ninguém, nem na terra, nem no céu, nem ninguém. Não há ninguém que possa abrir o livro. E João estava ali, e ele olhando aquele livro, e ele começou a chorar. Ele começou a chorar, porque ninguém podia abrir aquele livro. Sabe por que João estava chorando, meus irmãos, minhas irmãs? Porque naquele livro estava sendo declarada a nossa redenção. Naquele livro estava dizendo se nós tínhamos sido aceitos ou não, porque Jesus veio para resgatar nós, e Jesus ainda não havia sido entronizado, e João estava ali, mas não houve ninguém, porque se aquele livro não for aberto, a nossa redenção não ia acontecer. Por isso João começou a chorar, e ele começou no desespero, chorando demais, porque a nossa redenção estava ali naquele livro, dependia da abertura daquele livro, dependia se aquele que estava sentado no trono ia aceitar o que foi feito na cruz do Calvário. Foi a nossa redenção. E João, no desespero, ele estava desesperado, mas ninguém nem na terra nem no céu, ninguém pode abrir. Ele ficou mais desesperado ainda quando ele ouviu a voz de um ancião. Os 4 seres viventes são aqueles que cuidam da honra de Deus. Tem que o nome de Deus ser honrado e ser santificado, ser glorificado o nome do Senhor. Tem que haver esses quesitos para que alguém possa se aproximar do livro, senão ninguém pode se aproximar. E João, naquele desespero, entrou naquele desespero, mas alguém tem que abrir o livro. Nós temos que abrir, porque senão não vai haver, nós não temos salvação, nós não vamos poder mais louvar a Deus, porque nós somos uma raça que nos rebelamos contra Deus. Nós nos rebelamos contra Deus. Quando o diabo se rebelou contra Deus, quando Lúcifer, que ele ainda não era o diabo, quando Lúcifer, que ele era um anjo de luz, quando ele se rebelou contra Deus, ele atraiu com a rebelião dele 1/3 dos anjos. E com essa rebelião, ele nos atraiu também no jardim do Éden. Nós éramos uma raça em rebelião contra Deus. E aqueles que estão em rebelião, eu quero ler um versículo para vocês aqui que eu até anotei. Romanos, o versículo de Romanos. Nós precisamos entender esse versículo. Quando ele diz assim, Romanos 3:23, eu vou ler para vocês.
Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Se estão destituídos da glória de Deus, quer dizer, João estava ali vendo, ele vai abrir o livro ou não vai, ele vai permitir que quebre o selo ou não vai, porque se não abrir, nós estamos destituídos da glória de Deus e nós não podemos mais louvar a Deus. Não é da graça de Deus, é da glória de Deus. A Bíblia diz da glória de Deus, porque através da graça de Deus, é pela graça de Deus que nós somos salvos. Mas a glória de Deus, nós não podemos mais participar de louvores a Deus, nós não podemos mais participar de oração a Deus, de nada. Nós não podemos louvar, nós não podemos adorar, nós não podemos mais falar com Deus. Deus não ia mais nos atender. Aquele livro precisava ser aberto, e João estava naquele desespero. Abre, será que ele vai deixar abrir? E ele naquele desespero, aí vem um ancião naquele momento, tudo isso passando na cabeça de João, porque ele tinha um discernimento espiritual, ele tinha sabedoria espiritual. Isso que o pastor falou aqui no começo, para que Deus nos dê sabedoria espiritual, para entender os desígnios de Deus na nossa vida, para entender as mensagens de Deus, para entender os conselhos de Deus. Amém. E aquele João estava ali naquele desespero. Aí veio o ancião e falou para João: João, não chore. Não chore, João. Não chore, porque quando ele pegou João, o João estava parado. Peço licença, pessoal. Sua autoridade tem maior fé. E João estava chorando, e o ancião veio para João e disse: João, não chore. E ficou apontando para o altar: não chore, porque está ali o leão da tribo de Judá. O leão da tribo de Judá venceu por vocês, e ele é digno de abrir o livro. E João naquele ímpeto, naquela vontade, naquele desespero, ele olha para o altar. Imagina como João ficou. Quando ele olhou para o altar, o ancião estava mostrando para João um leão. E João olhou e viu o cordeiro. João foi olhar o leão, mas ele não viu o leão, ele viu um cordeiro. Então, pastor, o que está acontecendo? Então, o que está acontecendo? Porque ele me mostrou um leão, mas eu fui olhar, era um cordeiro. Aqui tem uma mensagem muito importante para nós, meus irmãos. A Bíblia, ela tem uma ênfase muito grande em cima do cordeiro. O leão aparece, o leão de Judá aparece uma vez só em Apocalipse, aparece uma vez só. E o cordeiro aparece 27 vezes em Apocalipse. Porque a nós não é dado. Por mais que nós gostamos de falar leão de Judá, mas nós não temos essa unção de leão de Judá. A unção que está na nossa vida é a unção de cordeiro. Por isso que os seres do céu, quando olham para Jesus, eles veem um leão. Mas quando nós, os humanos, nós homens olhamos, nós vimos o cordeiro. Nós temos a unção de servir, de doar, a unção do abraço, da doação. Esta é a unção que nós temos. Nós temos a unção do cordeiro, de estar servindo. Amém. Por isso, nós não podemos ver o leão. Isso não é um privilégio para nós. Isso é um privilégio quando nós chegarmos no céu. Amém. Mas nós, como homens ali, quando aquele anjo estava dizendo aqui, ó, por mim ninguém passa, é um anjo grande, né? Por mim ninguém passa, ninguém. A raça humana está em rebelião. A raça humana não passa, nem humano, não pode nem olhar para o livro. E ele estava falando isso justamente porque João estava ali, João estava presente naquele momento. Tinha um humano ali presente, olhando aquilo ali, e no desespero. Mas quando ele falou: tenha ânimo, não chore. Não chore, mais uma vez Deus se curvando, dando atenção às nossas lágrimas, ao nosso choro, ao nosso desespero. Como a Bíblia de Naímas, Jesus parou, olhou. Deus agora está mostrando. O ancião veio até João e parou e disse: João,
não chore, que o leão de Judá venceu. Ele te deu a vitória. Ele é o vitorioso. Ele é digno de abrir o selo e pegar o livro. E naquele momento, João viu aquele cordeiro. E o cordeiro veio, a Bíblia diz. O cordeiro veio e passou pelo que estava sentado no trono e pegou o livro da mão daquele que estava sentado no trono. No momento que o cordeiro pegou o livro daquele que estava sentado no trono, pois o anjo, ele passou pelo anjo que disse assim, ó, por mim ninguém passa, porque qualquer um que fosse passar por ali, seria destroçado. Não pode nem passar, não pode tocar no livro, não pode passar aqui. E João, olhando aquilo ali, o cordeiro veio e pegou o livro da destra, da mão direita daquele que estava sentado. Naquele momento deve ter passado um monte de coisa na cabeça de muitos, dizendo agora vai dar uma briga, uma rebelião, vai quebrar tudo no céu, vai dar maior